Boa tarde! Vá se chegando que hoje o almoço é conosco, diretamente aqui do meu escritório, São Paulo, capital, no Brooklyn. E algumas de vocês terão a oportunidade de conhecer na semana que vem, não é mesmo? Bom, então estamos aqui hoje para uma reunião de negócios de moda, né? Pra gente falar de malhas e tricô. E hoje eu vou ter a enorme oportunidade de apresentar a vocês uma das nossas tecelagens parceiras. Uma das fábricas que fornecem, né, para minha marca e para a marca das minhas alunas também, a parte de malharia e tricô. Quem aqui nessa live já vende malhas e tricô? E história de vender? Quero saber dessas lojistas e futuras lojistas. Boa tarde, criadoras! Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vinda, Rebeca. Bem-vinda, Isa, Aline, Thay, Mariana Machado. Boa tarde. Olha, quem já vende tricô sabe o sucesso que é vender malharia e tricô. E se você não sabe, né, se você não me conhece, tá chegando agora, eu em abril de 2013 comecei com fabricação de malharia e tricô. E eu comecei como revendedora e depois que eu fui virar minha própria fabricante. E o processo de fabricação do tricô é totalmente diferente de peças convencionais. E esse é um dos temas da nossa live de hoje. Então eu vou chamar a nossa convidada, tenho o enorme prazer de apresentar ela a vocês, para que a gente hoje fale muito sobre negócios de moda, porque isso daqui não é só uma aulinha, tá? Isso daqui é um network de alto valor, porque eu escolho a dedo todas as pessoas os melhores. Vamos aguardar a Dani, nossa Olá, convidada. boa Oi, Dani, tarde. boa Tudo tarde. bem? Que prazer enorme Prazer essa é meu. Nossa, conexão, maior alegria. interligando Minas Gerais, capital nacional do tricô, a São Paulo, né? Bem pertinho, estamos aí a 2 horas e meia de distância. Estou Eu muito que feliz de tê-la aqui. Seja agradeço bem-vinda. novamente. Aqui em Minas, a gente está tão pertinho de São Paulo que a gente fica até dividido, né? Eu sou de Minas, só que 5 minutos estou em São Paulo. Sim, E é uma conexão grande. é Aqui o verdade. tricô é uma cultura muito forte, né? Foi um berço aqui de imigrantes italianos que trouxeram com a cultura das mulheres fazer o tricô na agulha assim, Sim, 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 o crochê, até né? mais o tricô mesmo, na agulha, e aí foi indo, evoluindo com uma maquininha manual, e hoje virou um polo industrial do tricô. Eu acho que é o maior mesmo do Brasil. É, com certeza é. Recentemente eu até pesquisei, porque sempre quando eu convido as minhas alunas para essa viagem que eu faço uma vez por ano, eu trago essa parte histórica para elas, né? E realmente, tanto Monte Sião como Jacutinga são as duas principais, mas Monte Sião ainda assim é a maior, né? Vocês vivem aí em massa, né? Todo mundo herda de pais, mães, vó, avô, máquinas e vai ficando de geração Exatamente, para foi isso que geração. aconteceu comigo. Eu pequenininha, a minha mãe já fazia na mão, depois comprou a primeira maquininha, e eu ficava assim encantada de ver um cone, um fio saindo e passando pela máquina e sair o desenho, o ponto, uma meia, um cachecol, um gorro. Aquilo já me fascinou e ali eu já fui desenvolvendo meu gosto pelo desenvolvimento do tricô. E com o tempo foi mudando as tecnologias, foi chegando Sim, mais máquinas importadas, que são as eletrônicas, que tudo que fazia manual, ela já faz eletrônico. E hoje o sim. processo é apaixonante. É um processo muito artesanal ainda, comparado com o tecido plano, com a malharia circular, tudo. Mas assim, Sim, é incrível. O sim. tricô, eu falo que assim que até hoje eu não vi limite para criação, sabe? Tudo que você pensar, você pode testar ali, adaptando o fio, a modelagem, e é sucesso, sempre, sabe? Sim. É o poder da Exatamente. criação, né? Esse poder da criação que nós, mulheres empresárias do ramo da moda, temos na nossa mão, né? De poder criar, fabricar
aquilo que a nossa imaginação quiser, é além dos limites, é realmente muito incrível. Eu falo para as minhas alunas que trabalhar com a energia da criação é a energia de maior potência que existe, né? É muito lindo mesmo. Então, eu vou dar um apanhado para as nossas alunas e o pessoal do nosso Instagram que está aqui, de todos os pontos que nós vamos abordar hoje, porque nós nos preparamos para essa live, para trazer um conteúdo muito maravilhoso para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre fabricar peças convencionais e peças de tricô, porque no processo falando existem algumas diferenças. Vamos falar um pouquinho sobre qualidades de fios e linhas, porque alguns batem um olho numa malha, na outra malha exatamente igual, aqui é 50, aqui é 100 reais. Que mágica é essa? O que está acontecendo? Então, vamos decifrar esses códigos aí das qualidades desses fios. Vamos falar também sobre como a Tricoicia, né, e a Dani podem atender vocês, seguidoras, alunas. Quanto tempo de antecedência se precisa para fabricar uma peça de inverno, fazer um desenvolvimento? E o tão sonhado private label, né, de malhas e tricô, que eu não faço, mas indico. E recentemente estive aí e fui muito bem atendida, viu? Vocês, sua equipe. Obrigada, Marcela. É uma alegria poder ouvir isso. É muito trabalho envolvido, né? O tricô como eu falei, não tem limite. Então, como que você quer que eu já comece a falar um pouquinho dos fios? Pode ser? Eu acho importante a gente só situar as meninas, né? Que é um processo diferente. Então, eu acho que com a minha experiência aqui, porque aqui em São Paulo eu também tenho uma private label de tecidos planos, tecidos de malha, também fabrico biquínis. Eu tenho esse know-how, também tenho formação como modelista. Acredito que eu posso explicar para elas como funciona com tecidos e você explica como que acontece com as malhas. Claro. Pode ser? Combinado. Para as minhas alunas não é nenhuma novidade, né? Que primeiro a gente precisa da criação, uma foto-referência, uma ficha técnica, um desenho. Depois a gente precisa desenvolver uma modelagem. Depois a gente precisa fazer a prova na modelo de prova, ajustes eventuais que tiverem, testar a reação de tecido, encolhimento nesse tecido, montar nossa tabelinha de medidas, aprovar piloto, girar a gradação, cortar e costurar. De maneira muito resumida e enxuta, né? A fabricação de tecido plano ou de malha se requer esses pontos e, ao caso concreto, pode ser que acrescente uma estamparia, se for uma camisa, uma caseadeira. Então, aqui é de maneira bem resumida para vocês entenderem. E agora a Dani vai explicar a diferença para malhas e tricô. Sim. Tem a programação aí no meio. O começo inicia-se pelo que você já falou da malharia circular, do tecido plano. Eu começo por um estudo do que foi mais procurado, das peças que foram mais sucesso da coleção anterior, tá? Planejo, vejo o que está sendo tendência, porém adaptado para o que o nosso público gostaria de usar, tá? Porque não é que tá uma tendência lá mirabolante que a gente vai fazer. Eu sempre procuro adaptar. Após isso, a gente vai compilando, dividindo entre blusas, parte de baixo, parte de cima, peça única, conjunto, saia, top, vai dividindo o mix que a gente quer na coleção. A partir disso, começamos o desenvolvimento em si. Seria aqui, até trouxe uma para mostrar, uma ficha técnica, que a gente tem imagens de referência, só que muda muito do que a gente tem ideia do que vai sair. Por quê? Você tem que ter todo o conhecimento aqui. Máquina, fio, quantos cabos, regulagem, acabamento, ponto da frente, ponto do detalhe que a gente quer, qual tipo de ponto vai ser aqui, como vai ser esse decote, qual acabamento que eu vou colocar ali. Uma ideia de comprimento, largura, observações de modelagem, e aí a gente faz o desenho aqui, vai para a modelista fazer o molde, que é isso aqui. O molde é diferente do tecido plano, porque vocês fazem no... O de vocês ele faz os dois, né? Os dois daqui, né? Às vezes ainda tem um pouquinho de Sim. depende. E mesmo, mas aí depois quando roda a sua produção é no Audaces, no mapa, tudo, né?
Depende se a gente vai fazer um risco digital ou um risco manual. Uma grande quantidade, a gente sempre opta por um risco digital, por ter um melhor aproveitamento de tecido. E quando a gente vai fazer um risco, um corte pequeno, às vezes a gente faz o risco manual com o próprio Entendi. molde E de o papel nosso craft. acaba sendo o mesmo molde que foi feito a piloto, no caso isso aqui, é o que se corta a produção, tá? Por quê? Porque Perfeito. como ele foi tecido, a barra, se foi horizontal ou vertical, então sempre segue, a produção toda vai seguir como foi a piloto. Não muda o corte, porque o tecido, Perfeito. a malharia circular, você pode fazer todo aquele encaixe, né? O nosso não. Já tem que sair a barrinha Sim. certinha, porque aqui não tem corte. Aqui, ó, não tem corte, já Sim. começa e vai até lá. Isso, Já sai com o exatamente. acabamento da O máquina. acabamento começa e Perfeito, finaliza Eveline. essa abertura aqui, já saiu pronto da máquina, aqui pronto. Então, segue sempre o padrão do molde da piloto, com algum ajuste que foi feito antes da produção. Aí, seguindo isso aqui, o molde e a ficha, que a gente já colocou todas as observações, cor, detalhe, tamanho, tipo de ponto, segue lá para o programador. Aí ele tem esqueci, o sistema da máquina que faz toda a transferência do ponto que a gente quer para o código que é na máquina. Canelado, trança, liso, meia malha, malha cheia, ponto com entársia, listas de 1 centímetro, 2, 3, textura mais fina, textura mais grossa. Ele já coloca todo o código seguindo no molde, tá? Desde para bater o desenho do pano Sim. no molde. E sempre foi assim, Dani? Modelagem, depois programação? Ou acontece de às vezes ir Olha, direto para programação? tem malharias que eu sei que faz esse processo. Faz o pano, Direto para né? Tece o pano, faz o programa, tece e depois vai para o molde. Mas para a gente aqui, do nosso jeito, funciona ao contrário, porque daí o programador vai acertar o pano do tamaninho que a gente quer, com a gola certinho, com o punho certinho, com o sim. desenho localizado aonde a gente imagina na peça, para que seja bem fiel ao desenho que a gente definiu na ficha aqui. É um, é um processo a mais que traz Muito, mais eficiência muito. e mais perfeição para o É. processo de Por fabricação. exemplo, se Entendi. fosse ao contrário, teria muito repilotagem, reajuste, e que ali Tempo então que é um tempo, perde, né? o tempo mais caro hoje na empresa é o desenvolvimento de produto. Então, quanto mais Sim. informação, quanto mais assertivo for a ficha, o programador tentar encaixar o pano no desenho que a gente quer, aí chega de novo para pilotar, para fechar, cortar, remalhar, já está assim, 90% ok, sabe? Sem ter que. Exatamente, sem ter muito Resolvido. reajuste, sem ter detalhe, que tem que cortar, às vezes um pano que sobra. E aí, beleza, mas assim, o contexto maior já foi certo, já foi bem assertivo, porque está bem discriminado. Então, 50% do trabalho já foi feito em modelagem e pilotagem. Depois, os outros 50% Exatamente. é produção em grande Aí escala. volta para a piloteira. Geralmente a gente gosta que a mesma que fez o molde é ela mesma que costura, que ela tá com a cabeça focada naquele Bom, modelo, no molde, né? Que isso ajuda. sabe o que Exatamente. projetou? Aí vem para a gente fazer a prova aqui. Aí a gente pega a menina, faz a prova. Deixa eu pegar uma aqui. A gente faz a prova, se tá ok, a gente já lacra com o lacre verde, que está liberado para produção. Aqui, aí fica um cartãozinho, uma fichinha com alguns dados de fio, data, referência, alguns dados, beleza. Aí a nossa ficha vai para o arquivo e isso aqui segue produção depois em todas as etapas do produto. E se tem reajuste, por exemplo, a Perfeito. gente provou essa, a gente quer mais larga ou maior, algum ajustinho, a gente já pega a ficha de novo, Vai exatamente. tudo na Data ficha. tal, primeira prova, ajuste, descer comprimento, manga, cavo, o que precisar, a gente já anota ali. Aí volta o mesmo processo. E nisso, quando
é o private label dela, a gente faz a primeira seguindo a imagem do cliente. Aí vai para São Paulo, para a cidade do cliente, na mão dele, ele faz a prova. Ai, Dani, eu pensei que ia ficar mais comprido, desce mais um pouquinho, quero mais largo, decote abaixa um pouquinho. Volta para a gente e entra de novo no reajuste, na repilotagem. Então, tem todo esse... Até Exatamente. lapidar tudo, né? Esse diamante bruto para virar uma joia no Exatamente, corpo das porque pessoas. às vezes o que o cliente imaginou não ficou igual, ou ele imaginou que teria um caimento, ou uma peça mais ajustada. Então, tem esses. Exatamente. Tem muito assim, ó, Acontece, eu falo que é a expectativa e faz realidade, né? parte, O né? que a gente vê muito fora são assim, o estilo de peça que às vezes a gente não tem tantos fios que chega idêntico, mas tem muito similar. Então a gente tem que adaptar o olhar do que o cliente quer Sim, para o que é possível e ainda ter um preço acessível, né? Então tem que fazer mágica. viável. Sim. Você falou de três coisas muito importantes, que é a expectativa, uma delas. Eu bato muito nesse ponto com as minhas alunas, minhas mentoradas, que o alinhamento de expectativa entre dona da marca e prestador de serviço, ele é um momento fundamental onde vai ser alinhada a comunicação, para no momento dessa primeira prova, você conseguir atender as expectativas, né? Então, ela minimamente precisa entender para falar a língua, se ela quer um acrílico, se ela quer um modal, se ela quer um 100% algodão, porque senão fica inviável uma dona de marca chegar e te contratar. Você vai ter que dar uma aula para ela para conseguir ser uma Exatamente. prestadora de serviço, né? Então, a expectativa é um ponto muito importante que você tocou. A segunda coisa é os clientes, né? Que você explicou que seus clientes às vezes vêm para São Paulo, vai e volta. Eu não sei se você pode contar para gente sobre algumas marcas grandes que você atende, se você fala assim abertamente ou não, se puder, acho legal citar alguns nomes, e o tempo de antecedência que se requer, em média, para esse desenvolvimento, para você enviar por Tá. correio para o cliente. Sobre o cliente, a gente tem vários tipos de clientes. Tem desde um atacado pequeno, que seria um desenvolvimento private label de 100 peças mínimo, até de 2.000, 3.000 peças por modelo. E assim, a cartela de cliente tá mudando muito. A gente tem desde magazines pequenas, grandes magazines, varejistas pequenos, donas de marcas pequenas. Então, tá fluindo. Grupos de marca em brands que tem... que agregam várias marcas, sabe? Então tem outras marcas que às vezes não gostam que a gente conta que nós somos o fornecedor, grupos infantis Sim, do sul, do sim. Rio Grande do Sul, Nordeste também, Goiânia também, então tá bem pulverizado. E Brás, Bom Retiro, a gente também tem clientes. Então tá bem pulverizado. Tá. Mas você não pode falar assim, nome de magazines, Tá. algumas grandes marcas que você já fabricou. Topo, sim. Você Olha, topa do grupo da falar? Não. Coach, a gente fazia todo da Coach, Fórum, Triton. Na última coleção a gente não fez, porque desde a pandemia mudou assim 100% os nossos clientes, foi mudando demais, Foco. voltou muito para a marca própria nossa e os clientes, tudo, né, parou, então foi bem restrito. O grupo do Polo Wear, que é Planet Girls, que mais que eles têm? O grupo, esqueci o nome da esposa dele também, Adriana Restum, que ela tinha a marca dela, hoje acho que não tem, não sei se ainda tem. São Paulo tinha magazines mais populares, Torra Torra, Zinzane, nossa, Zinzane, ó, dá uns não. brancos. Zinzane, nossa, Zinzane era um grande cliente que É. também na época da pandemia parou tudo. Um caso bem legal que foi da Polo, a gente começou pelo masculino, depois foi para o feminino e o Uhum. infantil. Então a gente fazia todo o tricô deles, todo, 100% era nosso, eles não importavam mais. Um caso bem legal Uau. também era a M Officer, que hoje também não tem mais as lojas, né? Não sei se já voltou, tá? Nós começamos também com o feminino, depois foi para o masculino. A gente fazia o feminino todo, o masculino todo, e a marca Miele, que era uma marca mais premium deles, que fazia também. Sim. Sim.
Muito legal. Por que que eu te pedi, né, para você falar, citar algumas marcas? Para o pessoal aqui do Instagram que está te conhecendo agora, saber, gente, que eu não trago gente Não, pequenininha para apresentar para vocês, não. Eu vou garimpar no mercado gente muito legal. Gente que já atende diversas, né, marcas, magazines, marcas premiums, exatamente. até marcas pequenas. Que a gente às vezes acha que é inviável um prestador de serviço que atende a M-Officer, a Planet Girls, atender a nossa marca também. E Sim, hoje a gente está mostrando que é possível, né? O mercado exatamente. mudou E muito. tem umas outras marcas menores, mas eu não sei se eu poderia falar, não por mim, mas por eles. Exatamente isso aí. Sim, não tem problema, você já São falou marcas que são bastante. pequenas, assim, comparada a essas que compram alto atacado, mas que estão crescendo muito, sabe? Que a cada coleção Sim, só vem aumentando, aumentando, aumentando. sim. E são marcas específicas que gostam muito do tricô e, assim, antes a gente quase que não conseguia encaixar na produção, por ser uma quantidade pequena. Mas hoje, como mudou Então, muito, a gente consegue dar um espaço para essas marcas menores, sabe? Então, é interessante, porque sim, nossa, agrega muito. Agrega para o cliente, claro que a gente tem um sim, mínimo, porque todo esse processo, né, do programador, da modelista, tudo, e depois do processo em si de produção, cada tamanho, o programador tem um ajuste de máquina. Como eu falei, no molde seu, no mapa seu, vocês sim, colocam o tamanho ali. A gente tem que assustar, acertar todos os tamanhos no programa de tecimento. Então, isso, sim. às vezes, numa quantidade muito pequena, o custo fica muito alto, sabe? Então, Não acaba que compensa. ficando Sim, assim, inviável algumas produções por conta se a pessoa quer 30 peças, 40 peças, a gente não consegue atender. Mas o que é muito verdade. legal Sim, por exemplo, a pessoa, o cliente, alguma cliente quer fazer uma coisa exclusiva, mas não tem como atingir o mínimo, a gente manda todo o catálogo nosso, ela escolhe ali o que ela acha que encaixa com o perfil dela, se tem algum ajuste pequeno que eu vou conseguir não ter um custo muito alto, se eu já tenho a peça no estoque, a sim. gente coloca toda a aviamentação do cliente, as etiquetas, código de barra, os tags, tudo certo, a plaquinha, vai Plaquinha, prontinho, chega tudo. prontinho. Ou, igual eu falei, se for algum modelo muito próximo que ela quer, a gente consegue fazer um ajuste com 80 peças, 100 peças, se o Sim. programa já está feito. Então, a gente consegue tentar alinhar, Você torna tornar viável, possível. né? Então você torna viável aquele processo do pequeno. Ontem até, inclusive, não sei quem me viu nos stories ontem, na live, eu estava com uma malha marrom lá da Tricoicia. Quem que tá aqui na live me viu ontem? Aquela malha maravilhosa, comprei com o Marcelo quando estive aí. Falei, Marcelo, vou mandar as etiquetas, né, para colocar da minha marca numa quantidade. Já pedi para ele o estoque do que tem. Então eu mando as minhas etiquetas e isso se torna possível ainda esse ano. Porque o nosso próximo assunto é também a questão de planejamento e tempo. Então, você, lojista, que não se planejou para esse ano, você pode chamar a Dani, você pode chamar o Marcelo, pegar o catálogo e mandar as suas etiquetas para eventualmente trabalhar com o que ela tem no estoque. E pode se planejar para um desenvolvimento de verão ou de inverno 2024. Agora eu quero ouvir aí a questão de tempo, né, Dani? Vamos fazer um desenvolvimento de 100 peças? Qual que é o tempo mínimo para essa fabricação aí, essa Tá. pilotagem? Explica um Olha, pouquinho para mim. Marcela, varia muito esse tempo da pilotagem, por quê? Hoje, porque assim, é muito movimento, ele não é uma coisa estática, assim, 20 dias, 30, não. Porque às vezes o que eu tenho lá, a área do programador vive lotada de ajuste e de desenvolvimento novo. Então, o que acontece? A gente sempre pede 30 Uhum, dias para entregar piloto para o cliente. Esse 30 dias pode ser menor ou pode ser, às vezes, até maior. Porque o que está lá na arara dele pode ser um ajuste simples, que ele vai fazer muito rápido, como pode ser um programa totalmente novo, que ele tenha, vai ter um dia, uhum. 2 dias para acertar um modelo. Então, 30 Então, dias. uma média de 30 Exatamente. dias aí para a E primeira peça depois vem os pronta. reajustes, porque hoje, olha, hoje é 16, né? 16 de.
maio 23. Nós já estamos desenvolvendo coleção de uma marca infantil do Sul todinha, infantil 24. Então, e eles Inverno têm data de 2024. receber essas pilotos, porque já tem foto programada, tem catálogo, tem todo um processo Sim. que tem que ser seguido as datas certinhas. Aí, um outro cliente, Sim. por exemplo, que ele quer comprar para ser entregue comecinho de junho, sei lá, às vezes, dependendo do modelo, eu consigo passar na frente, entendeu? Porque às vezes é uma peça que é super fácil, Sim. exatamente, Você porque vai é uma peça que é organizando muito aí. fácil, programação, a gente já sabe o fio, já está tudo pré-definido, então é muito mais rápido o processo. E às vezes eu consigo fazer isso para servir o cliente, porque ele está Entendi. necessitando de um modelo que precisa ser para 10 de junho, sei lá, ele quer pegar uma data, Dia dos Namorados, não sei, estou supondo aqui. Uhum. Verão, quer comprar topinho Sim. para o verão e não desenvolveu nada ainda, a gente tem um monte de modelagem. Se não encaixar nada, De exatamente, aí a gente cropped, eu tenta. vi. Nossa, eu vi uns cropped, gente, lindos, lindos na loja, basiquinho, Esse, assim, quadradinho, coisa de 20, 22, R$ 26. Coisa mais linda. E, assim, num sim, preço muito acessível, né, Dani? sim, Perto da qualidade que vocês têm, que a gente também vai falar de qualidade. Então, acho que ficou bem claro que 30 dias para uma primeira peça piloto é uma média, podendo ser mais rápido ou mais lento, de acordo com a complexidade dessa peça. Uma peça básica vai ficar rápido, uma peça mais elaborada vai demorar um pouco mais. E produção, muito provavelmente você deve ter uma fila, né? Então, todo o teu inverno aí de 2023, quando que você começou a entregar para as marcas? dezembro, Dezembro, janeiro, fevereiro? dezembro, Que momento que entregou? Em dezembro, dezembro. janeiro, fevereiro e março. E alguns que. Entregou Isso. todo o Agora inverno e são as agora só marcas menores que sobrou. recebem mais em cima mesmo do inverno e marcas mais Tá? imediatistas que se eu tiver o espaço eu consigo produzir ou tem que comprar o que está pronto na pronta entrega mesmo, Sim. sabe? Sim. Agora, me explica uma coisa com relação à tabela de medidas. Uma dor muito grande, né, das minhas alunas e da minha audiência aqui no Instagram é a dificuldade de conseguir trabalhar com tamanho PMG. A gente sabe que é muito comum aí em Monte Sião, né? Tudo tamanho único, tamanho único, tamanho único. Por exemplo, aquela malha marrom que eu peguei de vocês para trabalhar para minha marca, eu trouxe tudo tamanho M. Se eu vou te fazer um pedido de 100 peças dela, né, com antecipação, é possível dividir 30P, 30M, 30G? Você faz grade, não trabalha com grade? Explica Tá. isso um pouquinho pra O que gente. acontece no tricô? Marcela, existem assim vários fatores que influenciam no tamanho da peça. Por exemplo, cor, tá? Eu posso fazer a Uhum. mesma blusa na Eu cor sei. preta, ela vai dar idêntico, tecer igual na mesma marca, vai dar um tamanho. Reage E na cor eu preta, sei. Já uma passei por cor no isso. branco vai dar outra, no off, por exemplo. Isso é questão de química, textura, Normal. tingimento do fio. Não é um processo, não é a máquina, é o Sim, fio em si, a matéria-prima. Outro fator, o tipo de sim. fio. Se é um fio que tem ou poliamida ou elastano, que ele já encolhe, então ele já vai dar mais diferença ainda do que nas cores, tá? E outro fator limitante Uhum. também, às vezes é o tamanho da placa de tecimento da máquina, tá? Porque a gente vê uma peça, essa aqui Sim. assim, sei lá, 50 centímetros, só que ela teceu em quase 60, 65, porque depois ele encolhe. Você faz a passadoria e encolhe, eu tô ligada. Esse Tô aqui, sabendo disso, que já tem vi. elastano, tá? Esse vestido. Ele tece super enorme. Eu falo, gente, o que é isso? Você põe na mesa, ele volta. Fica super, super Uau. compactado. A Isso, para mesa de passadoria. O fio fica passadoria, né? compactado Isso e que o você tá tecido querendo daí dizer. fica grossinho. Então, o que acontece? A Sim. gente faz tamanho? Faço sim, tá? Então, depende do Tá, fio, depende da máquina, de todos esses fatores que eu falei que influenciam na produção. Você imagina tá. só, eu pegar
um pedido desse vestido. 100 peças, o cliente quer 3 cores em 3 tamanhos. Vai dar 30, mais ou menos por cor, 33, 10 por tamanho. Então, o tempo do ajuste, que é aquele tempo do programador, fica inviável a produção. Porque a gente tem que tirar um do marrom, Sim. passar, cortar, costurar, esperar descansar, porque a peça também, o fio também tem o tempo de descanso, que é onde ele encolhe, depois não vai encolher mais, para depois conferir nas tabelas de medidas. Nossa, ficou maior, tem que diminuir o programa. Aí faz todo o processo de novo. Nossa, ficou menor, tem que aumentar o programa. Sim. Então, é um processo. Mas no caso da blusa marrom que eu comprei ontem, desculpa te interromper. Se eu falo para você, Dani, essa blusa aqui é um M. O G eu quero 2,5 cm a mais de cada lado para fazer 5 na circunferência e 4 centímetros a mais no comprimento. Isso é fácil de fazer? É viável? Ou também tem todo esse trabalho? Tem o trabalho, porém, aquele fio que é o 100% acrílico, ele não tem encolhimento. Então, é mais fácil. É isso que eu ia te falar. Cada fio, cada modelo tem a particularidade do fio, do ponto, do modelo. Entendeu? Então, por exemplo, aquele lá, ótimo, ele é no fio acrílico, 100% acrílico. Ele tem um descanso dele, mas ele não vai dar uma super alteração como o fio que tem elastano. Então, é bem mais fácil, entendeu? Sim. Nossa, dá para produzir sim. Exatamente, porque igual o private label que a gente tá fazendo. Tem peça que tem 8 tamanhos, que é bebê, infantil, juvenil, entendeu? Então, só agrega quantas? Tudo medido por cor, por tamanho, só que é uma quantidade de 2.000, 3.000 peças por modelo. Sim, aí se torna viável. Eu achei muito legal que você já trouxe esse assunto dos fios, porque seguindo nosso planejamento da live, Sim. A gente vai tocar nesse assunto, né? E o acrílico é um dos mais populares, né? Quando você pega e lê uma etiqueta de composição de uma malha de tricô, 100% acrílico, ou viscose com acrílico, com poliamida e um pouquinho de elastano. Então vamos falar aí desses 3 principais fios, que são os mais populares, de um mais básico, mais barato, de um intermediário também com um preço mais médio e um fio mais premium, porque eu sei que a gente tem aqui inúmeras, né, infinidades de fios e linhas e não fica viável a gente falar de todos nessa live, mas eu quero esses 3 grupos até para o pessoal entender que existem peças populares e peças no mesmo modelo com fios mais premiums que o valor vai ter sim uma diferença muito grande. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre o acrílico, o modal e o rayon, eu acho que seria bacana. Mas fica livre aí para você com a tua experiência. Quantos anos de mercado você tem? Quando eu abri a minha empresa, eu tinha 17, tá? Então, hoje eu tenho 46. Nossa. Então, são 29. 29! 29 anos. Com experiência de tricô. Então, assim, vamos deixar falar quem entende. E a única coisa que eu digo, eu já comprei muita peça de acrílico que gostei e já comprei muita peça de acrílico que não gostei. E eu percebi, como consumidora, dona da minha marca, que fazia diferença ser um acrílico de um Fios Amparo, que tinha mais qualidade, e um acrílico de uma outra fornecedora de fios. Então, eu acho que essa é a minha percepção aqui como consumidora. E agora você pode dar o seu ponto de vista aí e falar sobre esses Você fios. tocou num assunto assim que, como o fio é a nossa matéria-prima, é muito complicado você falar assim, olha, hoje eu só trabalho com esse fio. Antigamente, 90% da nossa produção era 100% acrílico, fios Amparo. E alguns, como marcas mais premium, realmente, usavam fresh stretch, que é viscose, acrílico e elastano, que é um dos fios que eu mais amo, assim, de toque, de elegância, valor percebido na peça. Só que, pela economia que a gente tá, o mercado não tá brincando com os preços, tá bem apertado. Foi surgindo um fio que ele é 100% poliéster, tá? Há uns 4, 5 anos, eu acho que uns 5, 6 anos. E falei, mas nunca que eu vou usar isso. Não, jamais eu vou tecer isso para o meu cliente, não.
que foi acontecendo? Foi melhorando a qualidade do poliéster. Primeiro, ele vem de materiais reciclados, Tá. né? Segundo, ele hoje, acho que a qualidade dele nas fiações melhorou tanto que tem hora que eu, com toda essa experiência, não sei qual que é qual que é o acrílico e qual que é o poliéster. Porém, é o que você falou. Existe o poliéster de fornecedores bons e de fornecedores não tão bons, que é a mesma coisa da linha, da Amparo, que é assim, se eu comprar o verde Armani esse ano e comprar daqui 10 anos, vai vir exatamente essa cor. Vai. Amparo, existem os lotes, né, de tingimento, que dá uma pequena diferença, mas assim, são fiações que nunca te decepciona, nunca muda o padrão de qualidade do fio. Agora, antigamente tinha muito problema e hoje já tem uma quantidade menor. Então, o que acontece? Hoje, o poliéster, às vezes o cliente quer, Dani, eu preciso de um modelo que é uma peça de combate, eles chamam peça de combate na loja. Eu preciso de um preço, vai ser uma peça de mesa, que o cliente vai querer levar uma de cada cor, qual que é o melhor custo-benefício. Aí eu tento construir o melhor ponto em tempo de máquina, o melhor acabamento com o custo do melhor fio, que no caso hoje o fio melhor, com o melhor custo-benefício é o poliéster, tá? 100% poliéster, não, o que acontece? É você entender qual ponto que ele fica bom e qual ponto que ele não fica legal. Isso aqui, olha, é um poliéster. Tá vendo? E olha, ele dá textura, ele dá caimento, ele tem um valor percebido, sabe? E tem o preço que no fim é o que o cliente precisa naquela peça. Esse aqui também é poliéster. Tá. Vamos pegar essa peça como exemplo. Eu sei que vou pegar a primeira peça como exemplo. Eu sei que depende muito, né, do peso, mas uma peça dessa no poliéster, para o acrílico, para um fio de mousse, por exemplo, ou algum fio mais premium, passa aqui noção para esse pessoal que está ao vivo com a gente nessa aula, nessa live, do diferente de preço. Então, essa malha no poliéster é vendida a quanto? No acrílico e no fio mais premium. Só pra gente entender. Esse aqui, ele é um vestido, tá? Ele é um vestido hoje. Tá. Só um minutinho. Você lembra o preço que tá ele? Eu vou consultar no catálogo já. Porque eu não lembro de cabeça, mas já vou falar, porque daí eu sei. Tá. Ele já eu acrescento nos outros fios, que daí eu já sei a diferença. Só para falar hoje, o fio hoje que assim mais acho que agrega seria um premium como 109. Tá. Ó, esse aqui é um fio Londres. Dá para ver que ele tem uma texturinha, um pelinho? Ó. Sim, tá? Dá para ver. Então, hoje, esse aqui no poliéster é R$109 vestido, tá? Na linha, mais ou menos 129, 130 e pouco. No 100% acrílico. Linha seria o acrílico, no 100% acrílico. E nesse, no Londres, seria uns 45, 48, mais ou menos isso. Mais ou menos. De 48. Tá? Que seria... Tá. Então, a gente está falando aqui de um mesmo produto que começa em 109, 129 e 148. Uma diferença aí de R$20 entre uma e outra, de acordo com o fio mais premium. Isso porque a gente está falando de um vestido, né? Se fosse uma peça mais curta, só para reforçar também, olha como que é delicado essa diversidade de fio. Por exemplo, esse poliéster, ele tem um polimento pequeno, tá? Agora, a linha quase que não encolhe, é quase igual ao poliéster. Agora, o Londres, além de ser um fio mais caro, que ele já vai ter um custo só por trocar o fio, já encolhe bastante. Então, a pessoa, nossa, só trocou o fio, mas quanto custa o quilo desse? Quanto custa o fio desse? Não é só isso, tá? Então, às vezes, tem fio que a máquina tem que ser tecido numa velocidade devagarzinho, bem lento, para não estourar. Tem todos esses detalhes que... Aí, o porquê a diferença tão alta de preço, sabe? Porque, esse custa R$89 Acho que ficou... R$89
quilo Sim, desse. o quilo do E hoje o poliéster, não sei de cabeça, deve estar uns 32, mais ou menos, que eu não acompanho todo dia, assim. Então, nossa, por que essa diferença? Mas é todo o processo produtivo, o tempo de encolhimento e o tanto que ele encolhe para chegar no tamanho que a gente precisa da peça. Sim, sim. Ficou muito claro, assim, a diferença, né? É claro que vale muito uma visita lá presencial, né? A Dani tem uma loja, gente, que é aberta de segunda a sábado. Então, eu tive aí com a minha aluna, com as minhas alunas, com a minha equipe, há 2 semanas atrás, e fomos super bem atendidas ali pelo Marcelo. Eu fiz compras para as minhas marcas. Minhas alunas fizeram compras, falaram que já estouraram de vender suas peças. E queria, já ir seguindo para o encerramento da nossa live, te perguntar, Dani, se é possível trabalhar à distância com você ou se só indo presencialmente. Não, totalmente possível, totalmente. Tem cliente que nunca pisou aqui, que nunca pôde vir, entendeu? E a gente trabalha assim, 100% online, correio, a gente tem motorista que vai e volta todo dia para São Paulo, faz a região ali que pode tanto coletar a peça como Uau! levar, coleta aviamento, traz aviamento, leva piloto, volta piloto, isso acontece habitualmente. Ou foto, ou referência, clientes Diariamente. que são Que mais longe, legal. que dá para trabalhar online tranquilamente. A gente tem o Marcelo, né, que é responsável pelo PL, correio Correio também, também. e tem as outras meninas também que atendem, fazendo todo o trabalho do atendimento do catálogo vigente que a gente tem em produção hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho Tá. sobre acabamento, tá? Que é um dos custos também que Certo. diferem muito a qualidade do que às vezes a gente vê preço, fio, tempo de tecimento e acabamento. Acabamento no tricô é um detalhe, assim, é um elemento que levanta muito a peça ou Chave. não deixa a peça com uma cara tão legal, tá? Derruba. Por exemplo, eu vou mostrar bem rapidinho. Pode ser? Olha, Claro. aqui dá para perceber que o ponto aqui, Sai exatamente, da não tem máquina costura já. ali, ó. Tá vendo? Lindo. Isso, Linda essa gola. Sai direto exatamente. pronta da máquina. Então, é um valor dessa peça nesse acabamento aqui. Agora, deixa eu mostrar essa aqui. Também sai pronto da máquina, tá? Olha, não tem costura, também é um casaco que ele sai todo aqui, Tá. já pronto da costura aqui. Pronto da máquina Exatamente. para acabamento. Depois, mais um exemplo, sai todo também sem costura, Ai, eu amei esse. Já não quero tem pro costura verão. aqui, sai tudo prontinho, a cava, tá? Uau, que É uma lindo. peça bem comercial. E agora esse aqui, que para mim é o melhor que existe. Tudo depende do produto que você quer produzir, certo? Essa aqui é uma blusa básica, ela tem uma modelagem básica, né? Tem um detalhinho aqui, só que assim, o acabamento, eu não sei se dá para perceber uma costurinha ali, tá? Como você falou Sim, que começou com entendi. malharia, quando você começou com tricô, você conhece a goleira, a BT, né? E aqui a gente tem a remalhadeira, certo? Exatamente. Que é colocado por fora, Então, né? cada Depois da manga. pontinho, isso, cada Punhos e gola. pontinho aqui, a costureira põe em uma agulha, ponto por ponto, de um lado da gola, pano de peça em cima, e depois ela vem fechando, como se fosse um sanduichinho assim. Assim, ó. Aqui é a gola, aqui é o pano. Então, ela fecha. Aí passa costurando. Então, é o acabamento. Fora do Brasil, Sim. só existe isso, tá? Isso e as máquinas que chamam fechadeiras, que fecham as laterais, cava raglan, fecha aqui. Não tem overlock fora, é tudo na fechadeira. Mas esse Sim, acabamento aqui é o que eu mais gosto, sim. é o mais elegante, que mais confere qualidade e que é muito manual. Lindo. É praticamente uma coisa. Demorado, Exatamente. Enquanto eu né? coloco. Eu preciso ir aí, Dani.
para gravar para essa mulherada, vendo colocar essa gola, esses punhos Muito. nessa É máquina, porque é muito impressionante. lindo, gente. Replica o trabalho artesanal, manual, é Então, muito lindo de ver. Eu falo, a costura sim, ela é muito ancestral. Quando eu tô aí, eu fico arrepiada com o trabalho de todo mundo, né? Eu gosto muito de estar aí. Eu acho que a gente precisa marcar de eu ir aí sim, gravar esses bastidores para trazer para esse conhecer povo aqui de São realmente, que olha, eu Paulo. vou falar para você, né, quanto tempo, não tem uma coisa que substitui isso aqui, sabe? Fica perfeito, é o melhor acabamento. E quando o cliente precisa de preço, eu não posso colocar isso, porque eu tenho que ter a pessoa que separa o Sim, acabamento, muito vai tempo. remalhar, volta, tira o invisível, que é aquele fiozinho. Então, é um processo caro e demorado. Então, tem que ser muito antecipado. Essa marca infantil, tudo remalhado. Eu estou Sim, começando agora, para exatamente um um ano ano antes. antes. Entendeu? Então, realmente o É isso aí. tricô, como todo, né, tipo de produto na moda, quanto antes Requer você essa trabalha antecipação. com o tempo, sem ter que apagar Melhor. incêndio, né? Então você vai tranquilo na Sim, sua coleção. sim. Quem chegou agora, né? Talvez não tenha ouvido a Dani falando que todas as marcas que ela trabalha, ela já entregou dezembro, janeiro, fevereiro. Então, assim, já está tudo entregue e ela já está lá com programação de pequenas marcas entregando agora, né? Quem aceita receber nesse momento, que é bem em cima, e já está trabalhando no inverno 2024 das que têm o maior volume. Então, é muito importante esse conhecimento que vocês se antecipem. Tem uma seguidora aqui que está perguntando se você tem o cropped simplesinho, aquele verdinho à pronta entrega. Agora eu quero que você diga, né, como que o pessoal entra em contato com vocês, com a equipe, como é que elas fazem pedido, acessa aí o teu catálogo, para que elas possam comprar com vocês e conhecer a qualidade. A gente funciona assim. Aí no Instagram, tem lá no link na bio, tem um link. Você clica lá, tem o Marcelo, que é especializado no atendimento de PL. Depois tem a Edi e a Karina. Tá, E no site também, para quem quer comprar tá. até atacado também, mas não quer no WhatsApp, quer no site, pode ser no site também. É só fazer um cadastro curtinho, Uhum. rapidinho, que libera o atacado, já entra no atacado. Ou varejo também no site, mas também pode ser com as meninas. Caso não quer no site, sei lá, pode ser com a Ediane e com a Karina. E na loja aqui presencial também, Tá, tá? Como que funciona? perfeito. Entrou em contato, Ediana, quero ver seu catálogo. Ela vai enviar todo o catálogo. Chegando o catálogo para você, o que você gostou, printa, devolve para ela. Mínimo para o valor de atacado são 10 peças, tá? Que é impossível comprar só 10. E, e É aí já muito começa lindo. ela já começa a separação, pede os dados de cadastro, tudo, pagamento via Pix ou boleto, ou link com cartão também, pode ser. E transportadora a gente Tá. sempre cota melhor, o valor mais baixo, para enviar para o cliente. Um ponto que Combinado. eu queria falar, Vou deixar um para as ponto que eu queria meninas o falar é que o WhatsApp. tricô, eu até coloquei uma aqui, ele aceita muitas coisas diferentes, tá? Olha, isso aqui é uma peça com foil, esse aqui é uma peça Tá? assim, Foil, gente, é brilho, viu? O foil é aquela coisa que você pega nela, parece uma goma, uma coisa sim. mais durinha e brilhante. Esse é o foil, que é batido depois de que é tecido. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. A reprise por 48 horas e depois eu salvo dentro do portal das minhas alunas do Método Confecção Lucrativa para acesso Esse aqui, vitalício. deixa eu ver se tem um lurex, será que dá para ver? Dá, né? Tá, dá para Dá para ver o fio de colocar lurex, sim. também. E nós estamos preparando uma coleção, porque assim, eu gosto muito, muito de fazer o diferencial no tricô. Nós vamos lançar uma coleção em Uhum. julho, que é aquela coleção noite. Gente, mas vai estar bonita? Mas vai estar bonita. Cheio de foil, cheio Exatamente. de brilho. Para os Que eventos noturnos, legal. Então, mulherada que sim. quiser ter acesso, já manda para o WhatsApp para receber, né, esses catálogos e poder comprar, botar etiqueta. O pessoal está perguntando o mínimo de pele. Gente, private label para desenvolvimento, a Dani já Isso. falou que o mínimo são 100 peças, tá? Não tem como negociar porque existe um trabalho muito grande por trás. Mas a Dani tem já peças lá prontas do catálogo que você pode eventualmente escolher.
mandar as suas etiquetas e trabalhar também com o estoque delas. Então, tudo isso é muito negociável, a Dani é muito flexível, assim como toda a equipe, né? E a gente vai deixar o WhatsApp deles aqui na legenda desse vídeo para que vocês chamem e façam toda a parte de negociação. Então, o PL tem várias formas, desde desenvolvimento do zero, do que você também já trabalhar com o acervo dela. No meu caso, esse ano eu estive em Monticello há 2 semanas e escolhi uma malha que eu amei, já da própria loja, e estou colocando as minhas etiquetas no estoque do que ela tem. Então, é possível também você trabalhar dessa maneira, até com uma quantidade menor, 10 peças, 20 peças, que eu iria completar. O que a gente tem pronto no estoque não tem mínimo de quantidade, não. Mínimo 10 peças, já dá para trocar a etiqueta, colocar a aviamentação do cliente, que aí já vai personalizado para você. E o que eu estava te falando, nós vamos montar um grupo de atacadistas realmente com o CNPJ para conhecer antecipadamente essa coleção que vai estar um luxo em julho. Eu já estou assim, doida, quero furar. Já me escreve aí. Pode deixar. Já quero furar a fila do programador para fazer primeiro, tem que seguir o prazo. Mas assim, tô doida porque a gente pensou numa... Eu gosto muito de inovar no tricô. E a gente inovou quando a gente fez, ó, uma peça para mostrar, que eu queria muito falar, é a calça. As calças foram muito, tá? Ai, como que é o nome desse modelo? Essa aqui é tipo uma pantalona. Essa calça é muito confortável. Mas tem também jogger, não tem dela que eu vi? Gente, vocês não têm noção o que é essa calça no corpo. Ela é uma delícia, ela é super confortável. Então, para vocês entrarem em contato com o pessoal da Dani, o pessoal falando, quero entrar no grupo. É só, o arroba dele está aqui fixado, é arroba tricoicia. É só entrar em contato através do link da bio. A Dani vai ter o maior prazer de atender vocês, assim como eu também, levar aquelas que quiserem ir presencialmente, né? Aquelas que já são alunas, já conhecem um pouco desses bastidores aí de Monticello. E eu vou adorar participar desse grupo também para receber essa nova coleção que eu tenho certeza que está incrível. E dizer para você, Dani, que eu há muitos anos atrás, há 5, 7, 10 anos atrás, eu participava desses grupos e eu era chamada para showrooms. E era muito lá na Absolute. Não sei se o pessoal que está aqui na live conhece. A Absolute hoje tem grandes redes, grandes fábricas. E a fábrica dela fica bem na divisa, né? De Monticello com Águas de Lindóia. Então, eles sempre ligavam 6 meses, às vezes 1 ano antes, e falavam, olha, os melhores clientes, atacadistas, vem aqui tomar um café, participar do showroom. E esse showroom era só piloto com lacre verde. E a gente falando, gostei dessa, quero 10, gostei dessa, quero 50. E aí fazia pedido com 6 meses, 1 ano de antecedência, e depois chegava tudo com a etiqueta. Então, muito legal, parabéns por essa iniciativa aí do showroom. Eu vou adorar participar e levar minhas alunas até aí. E a gente já está seguindo aqui para o nosso encerramento. Quero saber se você quer compartilhar algo mais com as meninas. Quero sim, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar com vocês e reforçando o convite que nós estamos aqui com a empresa aberta, Instagram aberto, para atendê-los da melhor forma possível. Estão convidadíssimos para vir para Monticello, conhecer a cidade. Estamos tendo o Festival do Inverno, que acho que vai até fim de julho. Tem a praça lá, que é muito gostoso passear, mas lá na praça, igual a gente conversou, não são muitos fabricantes. Para quem precisa realmente da revenda, tem que ser direto nas malharias mesmo. Mas a gente está aqui super feliz e esperando urgente a visita aqui de vocês aqui e de todas as alunas que querem conhecer o processo também. A gente vai sim. Foi muito importante você tocar nesse ponto que talvez eu tenha até me esquecido, que ir a Monticello fazer compra, meninas, é muito importante que vocês saibam que não é só ir no centro. Então, quando você vai de excursão, você vai de ônibus, e você vai com o pessoal que não conhece, vão te levar ali tudo aqui naquele quadrado da praça. Tudo preço mais alto, tem pessoas que pegam nas próprias fábricas e revendem. Dica de ouro aqui para vocês. Rua do Tanque, Getúlio Vargas e Parque Antonieta. Vocês vão encontrar o polo atacadista de Monticello e a Dani... Isso, Rua do Tanque, 563. Na Rua do Tanque, 563, que fica atrás da igreja.
Então, quando você chega, você está fazendo um tour em Montiel ou uma excursão, você vai ver uma igreja na praça. A Rua do Tanque fica atrás da igreja. E assim, né, não é mais longe, só é uns Exatamente. 10 passos a mais. É tranquilo de chegar. Então, quando vocês forem a Montiel, garimpem. Aquelas que são minhas alunas, vocês já têm acesso à minha lista secreta completa, que eu já testei e validei, né, de Montiel, capital nacional do tricô. Eu tenho as 10 melhores lá no curso para vocês, e eu vou anualmente atualizando e colocando novos parceiros que são flexíveis ou que estão aqui com disponibilidade para atendê-los, porque acontece às vezes de um ano para o outro, uma malharia fala, fechei minhas atividades, estou trabalhando para um único cliente aqui, para um único grupo, e aí outra precisa vir no lugar. Então eu vou fazendo essa atualização aqui para vocês, e foi por essa razão que eu convidei a Dani da Tricô e Cia para participar dessa live, para apresentar elas a vocês pessoalmente, virtualmente, e que vocês façam bom uso desse contato, desse network de alto nível que a gente está fazendo aqui e que a gente possa fazer outras lives como essa. Eu agradeço. Muito obrigada, Também viu, Dani? no link na bio tem um link que direciona direto aqui, no endereço nosso. Ótimo, combinado. Montiel fica no estado de Minas Gerais, divisa com São Paulo, 2 horas e meia de São Paulo, mais ou menos. Quem já é minha aluna sabe, 1, 2 vezes por ano a gente monta grupo e vai. Se você tem interesse de ser minha aluna, manda um direct para mim que eu te explico os próximos passos. Dani, um beijo no seu coração, sucesso, que Deus abençoe as suas vendas, que a sua empresa seja próspera e abundante e que você esteja sempre a serviço com esse carisma, com esse brilho nos olhos, porque a gente vê que faz o que ama, né? E o dinheiro é mera Exatamente. consequência natural Eu agradeço disso, né? muito, que Deus abençoe muito você e todas as suas alunas também, que seu curso seja realmente esclarecedor e que prospere para você e para elas também. Um Gratidão, beijo. Dani. Um beijo grande, um beijo para toda a sua equipe. Até. Para o Um beijo. Marcelo e Fiquem até com Deus. breve. Obrigada. Tchau. Amém.